Provavelmente vai ser familiar a vocês. Só que vocês vão ver alguma coisa diferente. Entendeu? Sei lá, tá, que compasso é esse? Que compasso é esse? Que harmonia é essa que eu nunca vi na minha vida? Mas fiquem tranquilos que no final a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos tocar algumas, vamos conversar um pouco. Depois nós vamos tocar novamente, tá bom? Vamos tocar a primeira aqui.
Alguém conhece esse hino, esse louvor? Vamos fazer mais um. E aí? Foi na cruz? Foi na cruz, né? Não, não é não. Foi na cruz, não. É. Esses aqui vocês vão conhecer também. Esse eu tenho certeza que vocês vão conhecer.
Diferente, né? Bem diferente. Vamos fazer mais um pra gente... Fazer mais uma? Pode ser.
Mais uma que ninguém conhece.
Aplauda a Deus, por favor, pela vida dos nossos irmãos aqui. Jonas na bateria, Jonathan Xerém no teclado e Léo Brasolino aqui que vos fala. Amém, mano? Deus abençoe a nossa vida. Vamos falar alguma coisa aqui, né? Falar alguma coisa, né? Tem que falar, né? Quer falar alguma coisa aí, Jonas? Começar? Oi? Pode ir. Se pudesse acender as luzes nos olhos dos meus irmãos. É isso aí. Vamos lá. Quando o Jonas convidou a gente, né, o Jonas, para falar sobre um tema em específico, né? Nosso som, nossa voz, mas ele passou, né, mais específico ainda, alguma coisa. Tem alguém que é da igreja aqui? Vocês são da igreja? São do Ministério de Louvor, Jonas? Ele é? Está candidato? Ah, que bom. Ó a benção aí. Glória a Deus. Olha aí, muito bom. Que bom. Legal. Eu vou falar mais um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a unção que o músico tem que ter. Tem lá em cima também, né? Olha lá. Dá um tchauzinho. É isso, irmão.
E o Jonathan vai falar um pouco sobre técnica, tá? Mas aqui é livre, pô, pode perguntar, não é uma pregação. Não é uma pregação, tá? Não é uma palestra em que é um monólogo. Pode perguntar, tá bom? Eu só vou começar fazendo uma pergunta aqui, que eu acho que é essencial fazer essa pergunta. Qual deveria ser a prioridade do músico cristão? Do Ministério de Louvor em si? A técnica ou a espiritualidade? Vou melhorar a pergunta. O que é mais importante? Até escrevi aqui para não esquecer. Um som mal feito, executado por pessoas preguiçosas e sem compromisso com seu dom, ou um som bem executado por pessoas frias, sem compromisso com a oração e que não se relacionam com Deus. E aí? Essa é a primeira pergunta que eu fiz. Qual deveria ser a prioridade do músico cristão? A técnica ou a espiritualidade? Fala aí, pode falar. Espiritualidade? Quem acha que é técnica? Isso aí. Primeiro a gente precisa entender. Por que a gente escolhe um, não escolhe o outro? Ou não escolhe nenhum? Ou fica em cima do muro ali, né? A gente sabe, tem que aprender o que é técnica. O que é técnica, Jonathan? O que seria técnica? Você poderia me dar um norte? Técnica. Dá um norte? Quer um norte? Eu te dou um norte. Bom, boa tarde a todos. Vou tentar resumir. A técnica é quando você cria uma habilidade ou uma situação onde você se repete muito aquilo, não só para instrumento, mas qualquer tipo de habilidade. Se você pegar uma bola de basquete e tentar acertar a cesta durante algumas horas, mesmo você nunca tendo uma certa prática naquilo, mas em algum momento você vai ter um golpe de vista, você vai ter uma habilidade de calcular a força que você tem que jogar aquela bola, e você, de 10 tentativas, pode acertar mais que a metade, coisa que às vezes uma pessoa que não tem técnica, destreinada, ou primeira vez que fez aquilo, não conseguiria. Então a técnica seria como se fosse você ter uma repetição, insistir em algo durante um certo tempo, até você criar essa habilidade. É isso aí, nosso professor aqui, ó, habilitado. Pois é, essa independência aí, né? Isso é coisa de Deus mesmo, irmãos. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre algumas questões técnicas. Isso, não, se você quiser falar já, que a gente está no assunto de técnica. Então, o que acontece? Essa questão de... Eu vou falar um pouco do meu instrumento, né? Cada instrumento tem sua característica, bateria, usa os pés, né? Tem toda uma... O direito faz uma coisa, a esquerda faz outra. É outro tipo de pensamento. Mas aqui, vou falar um pouco como é que começou essa questão de fazer baixo e piano. Mas na falta, às vezes, do baixista, que a gente toca junto há um tempo. Então, como a gente toca músicas com um certo arranjo, né? Alguma coisa específica, né? Então não tem como, às vezes, a gente... vamos tocar um evento, chamar um amigo para tocar, sem passar antes, né? Porque tem muita coisa acontecendo ali. Então eu falei, eu faço o baixo para poder preencher ali, dar uma enrolada, e isso foi ficando, né? Então a gente tem feito muito trabalho de trio. A gente tem um trabalho também que a gente faz com quarteto, com baixo acústico, né? Hoje a gente não conseguiu, mas na próxima, se nós formos convidar de novo, provavelmente a gente vai tentar trazer um amigo do baixo acústico para falar um pouco sobre o instrumento dele. Mas tipo assim, o que é a questão da técnica aqui, pensando no teclado? Tem gente que olha assim, nossa, isso é muito difícil, muito complexo. Isso aqui é repetição e memória muscular. O que é memória muscular? Você ficar em um bom certo tempo tocando a mesma coisa, né? É um treino de paciência. Uma pessoa que é um pouco agitada, ela vai ter que se doutrinar, porque para sair alguma coisa bacana, você tem que repetir muitas e muitas vezes. O acordeon, né? O Manuel estava tocando aqui, tem os baixos ali, tem a mão direita, tem o fole, que eu acho que é a parte mais complexa, você saber administrar ali, né? A questão da dosagem, pelo menos olhando de fora. Tudo é uma repetição. Imagino que ele ficou horas treinando, o Léo horas, o Jonas também.
Então, tipo assim, é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão meio imediatas, né? Hoje todo mundo quer muito rápido, quer botar uma aula no YouTube sobre algum assunto, não só de música, qualquer outro tipo de assunto. E naquele vídeo ali, ele quer aprender e perfeitamente aquilo ali, né? Mas não é isso. Antigamente, né, hoje em dia nem se usa tanto, mas antigamente existiam muitos métodos, né, para música, métodos de coordenação, métodos de escala, para quem canta, métodos de respiração. Então eram livros e livros que você chega a passar. Você não conseguiria ir para a página 50 se não passasse pela primeira, pela segunda página, por todos aqueles assuntos. Então é gradativo. Então o que eu tenho que falar é repetição. Música, qualquer outro tipo de coisa, repetição. Dirigir é repetição, né? Tem gente que tem medo de dirigir, tirou a carteira, mas tem medo, tem que ir no centro da cidade de carro, não vai, só tiver alguém do lado. Por quê? A pessoa não tem aquela prática, não tem aquela rotina, não tem aquela insistência, né? Então, a questão do instrumento é isso, você separar, desligar um pouquinho ali o celular, não ficar tanto tempo nas redes sociais. Poxa, agora eu vou separar meia hora para me dedicar sobre um assunto, ficar ali estudando aquele assunto. Amanhã eu vou ver outro assunto, ficar mais meia hora, uma hora. E com determinação. Eu estou errando, não estou conseguindo. Não é para se estressar. Vai, beber uma água, faz outra coisa. Depois volta e repete de novo. Então, é pura insistência. Isso aí. É muito bom, né? Professor, agora dá um exemplo aí que eles querem ver você, né? Dá um exemplo aí dessa habilidade que Deus te deu aí. Então, isso aqui que eu fiz, a mão esquerda é como se fosse um baixista tocando, pensando como baixista, e essa mão aqui como se estivesse fazendo a parte da voz. São coisas muito diferentes ao mesmo tempo, né? Claro que com o tempo de treino você consegue fazer isso, mas é como se tivesse alguém tocando a parte da mão esquerda e a outra pessoa tocando a parte da mão direita. Então, o piano, ele tem essa questão, né, de você ter que dividir a sua mente ao ponto de você ter que fazer coisas muito diferentes na sua mão esquerda e coisas muito diferentes na sua mão direita. Isso aí, muito bom. Então, vira aí, né? A benção que é esse menino. Queria muito na minha igreja. Mas Deus vai levantar. De qual igreja que você é? Eu sou da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Santa Margarida. Fica no bairro de Cosmos, pertinho de Campo Grande ali. É isso aí. Logo ali, pertinho, final do Brasil. Eu separei aqui algumas comparações também quanto à técnica, fugindo da música, que é para um pouco situar mais um pouco o pessoal, inclusive os novos. Que, por exemplo, quando a gente vai construir uma ponte, a gente não, né? Os profissionais, quando eles vão construir uma ponte, aquele pessoal todo, ele tem que dominar aquele assunto, né? Tem que ser formado em engenharia, tem que ter uma série de habilidades, como ele falou aqui. Se não tiver essa habilidade, no minuto seguinte, o que vai acontecer com a ponte? Vai o quê? Vai cair. De modo semelhante, por exemplo, para ministrar aulas, eu sou professor. Português também, todo mundo aqui é professor, o Jonas também é. Recebe aí. Todo mundo aqui é professor de aula de português, aula de música, teoria, trompete, aula na escola dominical, quando precisa, né? E para se dar aula, a gente tem que ter uma série de técnicas também. Inclusive, eu e o Jonas somos da Marinha, a gente sabe que tem um curso lá chamado de técnica de ensino, né? Já fez, Jonas? Vai fazer, recebe aí. Eu fiz, graças a Deus, esse ano, e foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, que bênçãos que Deus me deu, porque eu vou aproveitar isso na minha comunidade, na minha igreja local, né? Para ajudar os irmãos, para ter uma didática melhor, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, o que a Bíblia quer dizer, né?
Então, para a pessoa dar aula, para palestrar, até para pregar também, ela precisa ter uma técnica de retórica, né? Uma técnica de retórica, tipos de abordagens pedagógicas, por exemplo, porque você é diferente dele, a irmã é diferente do irmãozinho lá, todo mundo é diferente. Então a gente tem que entender que em um meio existem pessoas de diversos tipos de aprendizagem, né? Quanto à noção, cognidade das pessoas. Então, precisa-se saber que para dar aula, nós temos que também ter técnicas, senão a pessoa não vai entender. Você não vai querer, você vai dizer algo, a pessoa não vai compreender o que você está falando de dizer. Um outro exemplo, então você também tem que ter técnica para dar aula. E quanto ao instrumento que ele disse aqui, para alguém que toca um instrumento, ele precisa conhecer essa maneira aí. Por exemplo, no meu instrumento, precisa conhecer a maneira que se pega no meu instrumento, não vai pegar assim, como é que vai tocar assim? Tem como, então ele tem que saber. Aqui, ó, aqui tem um anelzinho, aqui tem um Uzinho, bota esse dedinho aqui que eu esqueci o nome, qual é o nome disso aqui? Anelar? Anelar, bota um anelar aqui, ó, o dedão aqui, fecha aqui, tem que saber. O dedão aqui, ó, essa foi a minha escola. Existem diversos tipos de técnicas, tá? Botava o dedão aqui, os 3 dedinhos aqui, esse dedo botava aqui dentro. Para aprender, eu começava estudando aqui, eu não podia tirar o dedinho daqui. A professora falava, ó, você está tirando muito o dedo daqui, está tocando muito assim, ó. Está afastando muito. Aí o que ele fazia? Botava 3 moedinhas de 1 centavo, botava aqui, ó, em cada pisto desse, cada pisto aqui. E eu não podia deixar a moeda cair, tinha que tocar e tocar a moedinha aqui no dedo, bate o dedo. Deixasse cair, não, vai de novo. Isso é um tipo de técnica, entendeu? Que a gente aprende. Para o baterista aí, o irmãozinho é baterista, né? Vai ser baterista? Já é, né, irmão? Já é baterista? Já é sim, recebe aí. Recebe, irmão, é sim. Não. Sou baterista, não. Um baterista, por exemplo, ele tem que ter uma série de técnicas. Deixa eu passar aqui para o Jonas. Eu quero que ele também fale sobre a técnica da bateria. Boa tarde, irmãos, mais uma vez. Falando da técnica da bateria, a bateria já de cara, né, é um conjunto de instrumentos de percussão. Então, hoje eu até coloquei uns outros acessórios aqui, justamente para a gente ilustrar melhor essa junção. A bateria a gente vê como um instrumento único, né, mas na verdade ele tem um bumbo aqui, tem um som totalmente diferente do prato, diferente da caixa. Aqui embaixo tem umas esteiras, né, que são os fios de aço que fazem ter esse som. Quando eu desligo aqui, por exemplo, vira um outro tambor normal. Mas dependendo do tamanho, eu tenho uma variação de altura, mais agudo, mais grave. E se falando de técnica de bateria, o principal que a gente precisa desenvolver aqui é a coordenação motora, que é um item até que o Jonatas usa ali para fazer o baixo em uma mão e a voz na outra, os acordes na outra e uma outra voz na mão esquerda. Então, é importante desenvolver a questão da coordenação motora. Muita gente assim, acha muito difícil, tem um certo grau de dificuldade, mas, por exemplo, igual o Léo acabou de dizer a respeito da direção, você está dirigindo, olhando um retrovisor, olhando o outro, aí às vezes a pessoa ainda está conversando, e às vezes ainda está mandando mensagem no WhatsApp, e o pé esquerdo está na embreagem, o direito está acelerando. Está errado, tá? Tem que lembrar que é errado. Mas é só para ilustrar a questão da coordenação motora, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Quem dirige já, ou quem vai dirigir, mas que a gente também usa aqui na bateria. E principalmente, além da coordenação motora, né, a questão do tempo, né, do andamento. Isso, então, essa questão da direção do andamento da música, ou das músicas que você vai tocar, passa pelo baterista, passa pela bateria. Pode ficar com o microfone aí, e você vai ter mais tempo de casa. Ninguém vai entrar, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, ninguém vai entrar, por exemplo, no Ministério de Louvor, ao menos não deveria, para ser baterista, por exemplo, se nunca na vida ele chegou a encostar no instrumento. Né? Como é que meu irmão vai lá, ai meu Deus, quero ser muito baterista, vou tocar hoje, não tinha ninguém para tocar. Mas ele também nunca tocou na vida. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Então ele precisa aprender um mínimo
de informações para ele saber como tocar, independência, né, coordenação motora. Aí precisa muito de independência também, não precisa? Com certeza. Pô, muito de saber de independência. Esse membro aqui, independente desse, que a parte do cérebro é dividida, né? Esse lado direito, a gente mexe com o esquerdo. Esse lado esquerdo é o lado direito, não é isso? Como é que pode, né? Deus é tremendo, né? Deus é muito bom mesmo. Então é isso que torna o trabalho ministerial um dos trabalhos mais difíceis na igreja, de louvor. Porque essas ações ministeriais, ela tem que estar dentro na cabeça do líder. Ele tem que saber. Ele tem que ter o discernimento do Espírito para saber lidar com essa situação da técnica. Olha só, uma coisa ligando a outra. Tá, mas e aí? E o Espírito? E a questão da espiritualidade, da unção? Onde é que fica tudo isso? A gente falou sobre técnica, o Jonatas falou sobre técnica do teclado, eu falei um pouquinho do trompete, falamos da bateria. Eu quero que vocês entendam que a técnica ela é fundamental para se tocar alguma coisa. Você não precisa ser o Dennis Chamber na bateria, e o Tico Coria no teclado, né? Arturo Sandoval no trompete, não precisa. Você precisa fazer aquilo o quê? Bem. Você precisa se esmerar, você precisa ter tempo de estudo. Tempo, inclusive isso serve também para quem canta. Para cantar, precisa aprender uma série de habilidades, uma série de técnicas, para você chegar ali na frente. Mesmo, por mais que você faça bonito, não vai ser perfeito. Por que não vai ser perfeito? Porque você não se esmerou o tempo que você tinha. E quando o Espírito Santo ele está com a gente, eu vou chegar nisso aqui, eu estou até adiantando. A gente faz o melhor para Ele. Quando o Espírito habita em nós, e nós sabemos que Ele habita em nós, não é mesmo? Isso faz a gente mudar o nosso ser, assim, para fazer as coisas melhores para Deus. Não só para Deus, mas em todas as coisas que a gente faz na vida. Então, quando a gente fala em espiritualidade, a gente está fazendo menção ao Espírito. Lembrando que esse Espírito aí não é o Espírito com E maiúsculo, aquele Espírito. É um Espírito com E maiúsculo, que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Tanto que na Bíblia nós temos diversas diferenças assim. E nesse caso, quando a gente se refere ao Espírito, né, Espírito Santo de Deus, no que diz respeito à igreja, nós entendemos que todas as pessoas, olha só, todas as pessoas devem ter ações guiadas por quem? Pelo Espírito Santo. Se a gente for lá na carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 5, 25, não precisa abrir, ele vai dizer o seguinte, é numa parte que fala sobre a vida no Espírito. Ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você vive no Espírito, irmão? No Espírito Santo de Deus? Dentro de você? Então você tem que andar conforme o Espírito Santo quer. Já que nós vivemos nesse Espírito, que é o Espírito maiúsculo, um E maiúsculo, pois Ele habita em nós, nós cremos no Senhor, não é isso? Todo mundo aqui crê no Senhor. Amém. Conforme Coríntios 3,16, eu não vou ler, não precisa. A gente deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Em todas as nossas ações, como eu repito, não só no meio musical, mas no meio pessoal, no trabalho, em casa. É o que sempre dizem aí, né? É fácil ser crente na igreja, né? Difícil é ser crente fora da igreja. Mas eu estou cambando para o outro lado, não é isso não. Mas aí chegam aqueles irmãozinhos, Jonas, fala o seguinte, o lado espiritual é mais importante. Será que ele é o mais importante? Mais importante? Será que é a expressão correta para se usar? Na verdade, essas pessoas elas só estão querendo arrumar desculpa, olha só, para não se prepararem devidamente, olha aí, para a obra do Senhor. Não, já tenho a técnica. Não vou tirar o louvor, não, já tenho, já sei. Qualquer coisa, eu escuto rapidinho ali. Coloca tudo em dó, né? Coloca tudo em dó que eu toco. É. Então, na verdade, a pessoa que fala isso, não, o lado espiritual é o mais importante. Está deixando o quê? A técnica está deixando a técnica de lado. Os que dizem assim, tem que estudar música. Você tem que estudar música também. Tem outro lado também. Não, você tem que estudar música. Estão, na verdade, eles estão o quê? Secos, espiritualmente. Engessados, totalmente engessados, simplesmente. Em muitas ocasiões, por exemplo, eles buscam apenas o seu lugar de status, né? Nos palcos eclesiásticos.
Eles estão apenas querendo compensar a frustração, por exemplo, estou dando um exemplo que pode ser, a frustração da vida deles aí fora na música. Não conseguiram o que queriam. Eu estou na igreja, agora na igreja eu vou conseguir o que eu quero. Mas não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender que a espiritualidade genuína, ela gera em nós uma técnica cada vez melhor. Uma técnica cada vez melhor. Fica tranquilo, que eu não vou demorar não, que o horário está avançado. Então, quando a gente está espiritualmente saudável, o Espírito ele vai nos influenciar, tá? Que a gente vai fazer a obra dele melhor. A gente vai amar de uma tal forma que isso não vai ser nem dificuldade. Não vai ser dificuldade, a gente vai viver assim. Por exemplo, a gente falou sobre Davi no grupo, né? Você podia falar um pouco sobre Davi, aquela passagem de 1 Samuel? Sim, com certeza. Será que está com a Bíblia aí? No celular? Eu tô aqui. Estou botando todo mundo em xeque, ai meu Deus. Tá aqui. É 1 Samuel 16. É pouca coisa. 1 Samuel 16, depois o pessoal lê em casa. Mas para dinamizar aqui, Saul estava sendo perturbado pelo espírito imundo da parte de Deus, e aí tiveram a brilhante ideia de chamar alguém que tocasse harpa. E manda alguém que toque harpa vir aqui no reino. E aí vem um dos moços de Saul, né, um funcionário ali do rei, e fala: eu conheço um. Ele é filho de Jessé, o nome dele é Davi. E aí ele tinha algumas coisas. Numa das versões que eu tenho em casa, ele diz assim: ele sabe tocar bem, ele é de boa aparência, é prudente nas palavras e o Senhor é com ele. E aí foram esses pontos que eu destaco desse texto, porque não é só tocar bem, né? Mas também não é só ter a boa aparência. Também não é só, né, ser prudente nas palavras, é um conjunto de coisas. É isso aí. E ele já falou sobre a parte de tocar, já falou sobre a prudência, né, como ser cristão, mas a gente também tem que tomar cuidado com a nossa aparência, né? O que a gente está parecendo, né? Se a gente está parecendo uma pessoa relaxada, se a gente parece uma pessoa que é compromissada, e como é que está essa nossa postura como músico? Porque o músico na igreja ele acaba vivendo um paradoxo, né, de preconceito. Como muitas pessoas só veem a gente domingo, é como se vissem a ponta do iceberg, né? Ele não vê que você ficou em casa estudando, ele não vê, esse cara aí só vem para tocar, não, ele só vem para cantar, não, só vem para isso. E não é assim. O Ministério da Música é um ministério sério também. E a gente passa talvez até mais tempo do que qualquer outras pessoas estudando em casa, se separando, pedindo a Deus orientação. E isso é muito importante. E quando Davi, com todas essas qualidades... uma outra coisa importante. Não foi ninguém da família dele que falou isso dele. E nem ele mesmo falou isso dele. Foi uma pessoa diferente. Então, assim, não foi eu falando do Léo porque eu sou amigo do Léo. Foi eu falando assim, não, tem o João. E mesmo sem eu ter amizade com o João, era nítido essas qualidades em Davi. E aí Davi chega lá no rei, e Saul toca sua harpa, e o Senhor usa Davi, né? Usa o som que está saindo ali para expulsar o espírito imundo de Saul. É isso aí, muito bom, viu? Nosso professor. Então, no fundo, o mais importante aí que a gente tem que entender de Davi é a dedicação que ele tinha. A dedicação, a reflexão sobre a pessoa de Deus e a profundidade do relacionamento de Davi com Deus. Davi era um cara profundo, né? Profundo, isso aí é coisa profunda, irmãos. Tanto que a gente for analisar a Bíblia direito, isso só aconteceu com Davi. Em nenhum lugar da Bíblia nós temos mais isso de alguém tocar e um demônio ser expulso. Olha só que coisa pesada. Então, a prova disso é que, olha só, Saul, ele era um rei. Para vocês verem o status de Davi. Ele era um rei. Se a gente pesquisar sobre os protocolos reais, não é qualquer pessoa que chega na frente do rei. Não é qualquer pessoa que chega na frente do rei.
A pessoa ela tem que ser o quê? Uma pessoa, o que ele gosta, ou que ele queira o melhor daquela pessoa. O melhor. Então, ele queria quem na frente dele? Uma pessoa que sabia tocar. Tem que saber tocar. Bem. Tem que tocar bem. Não basta tocar só. Olha só como é que Deus é maravilhoso, né? Então, Davi tinha duas coisas. Ele tinha a espiritualidade, ele tinha a unção, e ele tinha também o quê? A técnica, muito bom. Olha só, o irmãozinho tá bem, já pode ingressar. Eu tive um professor que uma vez ele me disse isso. Ele estava numa aula na Jocum, de missões, né? Numa das oficinas que ele estava participando, ele ouviu uma frase que ele nunca esqueceu. Nunca esqueceu essa frase. E eu também não esqueci, por consequência. A unção e a nossa espiritualidade, elas falam da nossa sede por Deus. Unção e espiritualidade. O modo como nós temos que nos ligar a Ele. Então, a nossa espiritualidade é aquilo que nos liga a Deus. A nossa espiritualidade é aquilo que nos liga a Deus. Só que, em contrapartida, a técnica e a música, muitas vezes, é aquilo que nos liga às pessoas. É aquilo que nos liga às pessoas. Aí ele falou, por exemplo, um exemplo que ele deu, foi nos evangelismos, por exemplo. Quando a gente está fazendo um louvor aí no evangelismo na rua, o irmãozinho lá de longe olha assim, e está tendo música ali. Está tendo algum tipo de arte ali. Porque a arte, ela serve para isso, irmãos. Estava chamando a atenção, não só música, teatro, qualquer tipo de arte, vem tudo de Deus. Então, olha só, que coisa, a nossa espiritualidade diz respeito a Deus, e a nossa técnica diz respeito aos nossos irmãos. Só que a gente tem que tomar cuidado para não subir a mente. Existe uma palavra em hebraico que se chama kavaná. Nunca mais vamos esquecer isso. Kavaná significa verdadeira intenção do coração. Deus vê kavaná em você. A verdadeira intenção do seu coração. Então não adianta tentar tapear Deus, não, que Deus sabe de tudo, tá? Já estou chegando no final. Aí, rapidinho. Se a gente for seguir o que a Escritura diz, para terminar aqui. Na verdade, essa questão de diferença entre espiritualidade e técnica, ela é resolvida somente com uma dose de equilíbrio. Equilíbrio é a chave. A Bíblia ensina que a gente deve o quê? Buscar o equilíbrio em tudo na vida, evitando os excessos. Pois, como está lá escrito no livro de Eclesiastes, diz o seguinte, 7,16: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então a gente precisa compreender com isso que quando o objetivo nosso do músico cristão não é a excelência no que se faz, mas a autopromoção, há uma grande probabilidade de se desenvolver uma patologia, por exemplo, de exagero. Entendeu? Então o equilíbrio para tudo, o equilíbrio no estudo, o equilíbrio na espiritualidade também. Vale lembrar que o equilíbrio de uma vida espiritual em harmonia com Deus nos traz paz. E uma paz que excede o quê? Todo entendimento. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo, ele é o nosso guia em nossos ensaios, nossos cultos, nas nossas ministrações, nas nossas reuniões, não só na igreja, mas fora da igreja. Então a gente tem que se buscar nos aperfeiçoar, tanto na técnica quanto na espiritualidade, tá bom, irmãos? Quando a gente está bem, para acabar, quando a gente está bem com o Senhor, buscando a leitura da palavra, vivendo constantemente tempos regulares de oração, de busca mesmo de Deus, de comunhão, as coisas naturalmente elas acontecem. Inclusive o esmero em estudar acontece. Então eu diria que a palavra de hoje é equilíbrio para vocês, equilíbrio na vida. Então, ao Senhor, para frase de efeito para acabar? Ao Senhor, vamos fazer uma frase de efeito para acabar aqui. Ao Senhor, portanto, tudo o que temos, somos e podemos fazer. Beleza?
Vamos abrir para pergunta aqui para a gente fazer as últimas músicas. Fiquem à vontade. Se quiser entregar o microfone para alguém. Pode fazer pergunta de técnica, espiritualidade, quanto ele cobra para a aula. Faz aí, irmão. Pode falar. Bom, geralmente, vou tentar resumir, né? O Emmanuel até falou assim, poxa, se quiser, o nosso baixista pode fazer com vocês, sentou assim embaixo e tal. Eu falei, pô, tranquilo, só que como são arranjos, as harmonias estão muito loucas. Então a pessoa vai ficar num tiroteio aqui no fogo cruzado, porque a pessoa não vai adivinhar, né, o que vai acontecer. Né? Esses arranjos, né, todos esses arranjos aí, eu fiz pensando no seguinte, se for reparar a música está sendo tocada, a melodia, você escuta a melodia, você reconhece a música, só que os acordes, as harmonias, o ritmo, estão indo para outros lugares. Então, geralmente eu preservo a parte cantada para as pessoas identificarem o que está sendo tocado, e a parte da harmonia, às vezes eu uso umas técnicas, igual a música do Foi na Cruz, né? Vou fazer aqui rapidinho. Isso aqui é um ritmo diferente, né? Geralmente, eu vou tentar resumir para as pessoas, todo, até quem não toca entender. Geralmente a contagem é uma contagem mais básica. Vou pegar uma música com uma contagem mais, tipo, 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Então as pessoas escutam isso e se identificam, né? Uma baladinha, um pop. Só que isso aqui, tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é um tipo de contagem, vamos dizer, um ritmo, que a gente não escuta muito nos louvores. Muito difícil. Ainda mais o que predomina na igreja hoje, né? O worship, né? As músicas mais congregacionais. Então, a gente pode considerar esses arranjos como experimentais. A gente pega vou pegar, ele puxou um samba nessa música, né? E detalhe, a gente não combina nada, a gente não ensaia, cada um mora num lugar, ele mora aqui no Meia, o Léo mora Jacarepaguá, né? Eu moro em Cosmos, então não tem como estudar para ensaiar. Então a gente combina, essa música aqui, vamos fazer isso, não, vamos puxar aquilo, esse ritmo, tal, esse acorde aqui. Então a gente, praticamente aqui a gente vai definindo o que vai acontecendo, isso é muito importante, esse entrosamento que a gente tem, né? E dá certo, às vezes quando não dá certo, assim, a gente olha um para o outro, não, volta, repete, só no olhar a gente vai se entendendo aqui. Então esses arranjos são feitos experimentais. Às vezes uma música, um tempo específico, uma contagem, um acorde, em algum estilo musical. Teve algumas músicas que ele puxou, o Jonas puxou ritmo de salsa, também, que é um ritmo que a gente quase não escuta nenhuma música. Aqui pensando em louvores, né? Não me lembro, poucas músicas. Assim como o Manuel tocou vários hinos em forró, né? Em shot, né? Em baião, que também a gente vê poucos hinos tocados nesses estilos. Então, aqui é uma questão mais experimental. Eu faço o arranjo aqui, escrevo, mando para o pessoal escuta, legal, dá para fazer, vamos fazer. Então, é mais uma questão de combinar e sempre trazer elementos de estudo, né? Elementos de algum estilo musical, ou de alguma música, um acorde, uma sequência de harmonia, sempre tentando pegar alguma coisa que é muito diferente do que a gente está acostumado a tocar e escutar assim, na igreja. Isso aí. Mais alguma pergunta? Eu queria saber sobre a escola de vocês, como vocês estudaram, como começaram. Sim. Vou falar então o meu mais curto. Eu sou o menos técnico aqui da situação. Eu comecei, como sempre, adivinha, na igreja, com meu avô foi maestro, meu bisavô, na verdade, ele foi maestro da Rádio Tupi. Tinha uma banda na Rádio Tupi antigamente, na década de 70, 80. Eu aprendi com ele, inclusive meu irmão, meu tio, minha família toda é música, todo mundo é musicista. Eu aprendi com ele, comecei a aprender com ele, acho que foi em meados de 2003,
94, por aí. Depois eu comecei a aprender trompete, porque o meu primo tocava, achava aquele instrumento bonito. Só 3 negocinhos, saía 97 sons. Falei, meu Deus, como é que faz isso? Ah, eu quero esse negócio. Só que é um instrumento ingrato. Se você ficar um dia sem tocar, já era. Mas tudo bem. Então, por volta de 2008, não, antes, 2007, 2008, eu comecei a estudar trompete. Ainda com meu avô, apesar dele não ser um professor de trompete. Depois eu comecei a estudar com um Valdeci, que era um professor de aeronáutica militar. Depois eu ingressei no Vila Lobos, fiz Vila Lobos. Do Vila Lobos eu fiz FAETEC. FAETEC eu fiz Conservatório Brasileiro de Música. Do Conservatório Brasileiro de Música, tudo cursos técnicos, tá, irmão? Calma, que não é faculdade, não. Do CBM eu fiz, foi lá na UF, lá em Niterói também, que foi ali que eu parei, porque o professor falava que não tinha mais nada para passar, né? Porque aí... Então eu comecei a achar uns concursos aí da vida. Falei, pô, vou ser músico mesmo. Aí encontrei esses concursos da Marinha, fiz a prova para a Marinha em 2013. Antes eu já tinha feito algumas, mas não passei. Mas o importante é não desistir, que a fila anda. Se você parar, você volta para o final da fila. Em 2013 eu passei, ingressei na Marinha em 2014, lembrando que eu passei também para a Aeronáutica, eu fiz as 2 provas. Pois é, eu sabia que tu ia falar isso. Por que você não foi para a Aeronáutica? Não lembra não, que eu me entristeço. Pela graça de Deus, eu passei em primeiro nas 2, eu tive a chance de optar para escolher. Eu escolhi Marinha por causa do meu pai, porque meu pai sempre foi da Marinha, gostava muito, queria muito que eu fosse, eu escolhi a Marinha por causa disso. Está explicado? Tá bom? E eu estou lá até hoje, vai fazer 10 anos que eu estou na Marinha, graças a Deus. Meu colega ali está 20 anos já na Marinha. Quanto? Está chegando já. Já está chegando já, graças a Deus, nós somos colegas de trabalho. Não trabalhamos no mesmo quartel, mas na Marinha a gente se encontra ali, a Marinha é muito pequena. E é isso, eu comecei assim, entendeu, irmão? Sempre fui da igreja, tá? Me formei esse ano em teologia, graças a Deus, que mudou minha chave assim, a chave da minha cabeça para completamente, tá bom? Tá, Jonathan, fala aí. Bom, eu também comecei na igreja, como agora todo são mundo. 5 rolos de informação. Aqui isso. Minha mãe toca violão, minha mãe também canta, professora de canto, toca contrabaixo. Então foi mais por influência da minha família. Meu irmão também é baterista. Aí dali que eu fui estudando, né? Eu comecei a estudar também na primeira igreja batista de Santa Cruz. Eu iniciei meus primeiros passos, né? Eu lembro até hoje, teve uma pessoa que falou para mim, poxa, mas eu não conseguia pegar as coisas, não gravava tal. E eu tive muito problema para entender como funcionava isso aqui. Aí falaram para mim que você não vai conseguir tocar não, tal. Né? Aí aquilo ali me deu um despertar assim, não, eu vou tentar, vou conseguir sim. Aí eu fui estudar, fui para a FAETEC também, não sei se foi mesmo, eu fui de Quintino, fiz um bom tempo ali. E depois fiz licenciatura, aí fui fazer pós-graduação em arranjo, fui fazer musicoterapia, né? piano erudito. Então, tive um certo tempo estudando música e, foi muito forte na minha vida. Eu trabalhava com outras coisas, sendo do Rio, então eu nunca consegui conciliar minha vida musical com a minha vida profissional, com outros trabalhos. Porque eu sempre tinha que sair mais cedo para tocar, para gravar, para fazer, para aula. Então, eu tinha que escolher, não tinha como ficar em cima do muro. Ou eu sou músico, ou eu não sou músico. Aí tem até um filme do Michael Keaton, Um Dia de Fúria, vocês já viram, que está no carro assim, ele se estressa. Teve um dia que eu entrei na empresa assim, eu falei, você quer saber? Hoje vai ser meu último dia nessa empresa. Aí eu virei as costas e fui embora, e pedi as contas. Aí minha família ficou horrorizada, que era uma ótima empresa e tal. Mas foi melhor, mas isso tudo era providência de Deus na minha vida. Dali, Deus me colocou numa escola para dar aula, uma escola particular. Depois eu ingressei para o município, eu sou professor de música em Itaguaí, na escola de música em Itaguaí. Então, Deus me preparou o meu caminho, Deus queria que eu fosse por esse caminho, né? Mesmo eu achando que não. Mas a questão da música aqui no Rio de Janeiro, né? O Léo e o Jonas são militares, mas a questão da música aqui no Rio de Janeiro, até nas escolas é muito difícil a pessoa trabalhar com música,
né? Seja tocando, dando aula, seja gravando, né? Em São Paulo até um pouco mais tranquilo, mas aqui é um pouco mais complicado. Então, uma das armas que eu tive foi estudar, me especificar, me especializar, né? Para poder fazer provas também, para poder entrar em lugares. Então, tem mais ou menos... Mas eu comecei tarde, comecei com uns 11 anos de idade, tentei correr atrás do prejuízo. Geralmente o pessoal começa mais cedo, com menos idade. Eu comecei com 11 anos, então eu falei, não, tem que correr atrás desse prejuízo aí. Aí estou aí até hoje, graças a Deus, aprendendo aí também. E tem mais histórias, né? Porque como é pouco tempo, tem que resumir. Mas, resumindo, basicamente foi essa minha trajetória. Mas a igreja foi o primeiro passo. Se não fosse pela igreja, realmente eu não teria mais, não teria tido esse pontapé inicial. No meu caso também foi bem igual deles. Comecei na igreja, né? Então, sou cria da igreja mesmo, nasci na igreja. Aos 5 anos eu comecei a ter aula de piano, mas eu não gostava, então eu sempre quis bateria. Fazia parte do coral infantil também na igreja, a igreja aqui do lado, a Igreja Batista Caxambi. Então fiz parte do coral infantil, e às vezes aqui na igreja eu tenho até a oportunidade de cantar alguma coisa, mas assim, sempre a paixão pela bateria foi super, assim, maior do que as outras coisas. E aí nessa trajetória também na igreja, comecei a tocar violão, tocar baixo, justamente para suprir as faltas, né? E aí, dia de quarta-feira, que tinha culto lá na igreja, a igreja pequena, ficava só bateria e voz, né? Entrego a tum, tum, tch, 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 a minha. Aí eu ficava inventando moda, né? Mas aí um belo dia eu falei, caramba, acho que é melhor eu tocar um outro instrumento para, assim, equalizar melhor, né? Mas foi isso. Eu tive aula com um irmão da igreja chamado Marcelo. Aí ele me deu o início assim na bateria. Isso lá em Prados Verdes, quilômetro 32, não sei quem conhece, é divisa de Nova Iguaçu com Campo Grande, que meus pais compraram um terreno lá, então a gente se mudou daqui e foi morar lá. Então eu com 9 anos comecei a tocar bateria na igreja. Aí depois com 11 fiz aula com um professor chamado Maximiliano Benício, que ele estudou na Chiquinha Gonzaga, é uma escola municipal de música que o Jonatas dá aula hoje em dia, lá em Itaguaí. Aí esse professor tinha um sonho de entrar nas Forças Armadas, como músico. E aí eu com 12 anos, 11, 12 anos, comecei a estudar e ele falou pro meu pai, né, eu estou fazendo uma prova aí e tal, quem sabe quando ele tiver 18, 19 anos, pode fazer essa prova também. E aí não deu outra, ele colocou essa semente lá meus familiares, né? Meu pai, principalmente. E aí eu comecei a estudar devagarinho com ele. Fiquei mais ou menos 1 ano estudando com ele, onde eu aprendi a ler partitura. Então eu leio partitura de bateria, as divisões rítmicas, os compassos. Então eu leio, comecei com esse professor. Infelizmente ele não passou na prova. Deu a idade dele, não conseguiu mais fazer. Foi trabalhar com outras coisas. Mas essa semente ficou na minha vida, né, na vida da minha família. E aí, quando eu tive a oportunidade de estudar, depois foi em 2008 para 2009, eu já estava com 15 anos, aí meu pai resolveu me colocar numa aula com um professor chamado Valmir Gifone, o pessoal conhece, que é um sargento músico também da Marinha. E aí o objetivo foi esse, só que com ele eu comecei a estudar muitas outras coisas. Nesse intervalo todo de estudo, eu continuei tocando na igreja normal, sempre procurei me dedicar. E aí esse foi o meu terceiro professor. Depois eu estudei na FATEC de Quintino também com o professor Leandro Osiris. Tocou muito tempo com o Rick Vallen, com o Ivo Pessoa, bastante gente da MPB. Depois disso, estudei também com o Oscar Bolão, que faleceu ano passado, infelizmente. O Oscar Bolão, ele tocava num grupo chamado Pife Moderno, com Carlos Malta, da flauta e sax. Conheceu? Então, o Oscar Bolão foi um mestre assim, que eu tive também, ao longo desse caminho, mas de música brasileira. Também tive a oportunidade de estudar com o João Viana,
fiz umas 3 aulas com o João Viana, que é um dos filhos do Djavan, né, o baterista. Cheguei a gravar com ele lá no estúdio dele, e enfim. Também fiz uma aula com o Inês Melo. O Inês Melo hoje toca com, não sei se é não, é o Dilcinho, toca com o Dilcinho. O Inês Melo é um baterista cristão, de pequeno também, igual a gente, só que as portas abriram para ele no mundo secular, vamos dizer assim, né? Na música secular. Então ele gravou com o Alexandre Pires, com muita gente. Fiz aula com ele também. E por último, ano passado, minha esposa que chegou ali, me deu de presente, quando estava acontecendo uma turnê do Horácio Hernandes El Negro, estava fazendo uma turnê pela Pearl. Pearl é uma marca de bateria, inclusive dessa caixa aqui também. Famosa Peel. A Peel. É verdade. E ele estava fazendo uma turnê aqui pelo Brasil. Eu não tinha conseguido assistir ele aqui no Rio. A gente estava fazendo uma viagem lá para Gramado. E era uma cidade do lado. E aí eu consegui fazer uma aula com ele. Que aí justamente foi essa onda aqui que eu coloquei da salsa, ritmo caribenho. Que ele, não sei se vocês conhecem, né? O Horácio El Negro Hernandes. É da pesada. E aí eu tive essa oportunidade de fazer uma aula com ele ali, que foi, assim, maravilhosa, assim, para mim. Então fiz muita aula particular. Depois também, depois não, né? Antes um pouquinho disso. Em 2012 eu ingressei na Marinha, como músico lá também. E é isso. Foram os professores e foi isso. Mas foi benção. E hoje estamos aqui, né? É isso aí. A gente vai ter que encerrar por causa do horário que já está corrido, mas quando acabar, se alguém quiser fazer uma pergunta pessoalmente a gente, fica à vontade, tá? Tá bom, irmãos? Agradeço muito pela vida de vocês, pela vida dos meus irmãos aqui, o Jonas que convidou a gente para a gente poder fazer esse workshop, falar um pouco sobre técnica, espiritualidade. Espero que vocês tenham entendido. Vamos sim, com certeza. Só o convite, só fazer o convite que a gente vai, tá bom? Vamos fazer a última. Ô, Jonas, fazer... Vai fazer te agradeço? Não, você que sabe. Não, pode ser. Tá. Se alguém quiser fazer algum convite, só falar aqui com o Jonas ali, que ele é o homem agenda. Só vou pedir o Jonatas para encaixar o parabéns para você na hora do improviso. Ele vai ter que encaixar. Essas coisas ele gosta de fazer. Que Deus me ajude. Vamos lá.
Obrigado, pessoal.